Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora. Vamos falar sobre a saúde masculina, mais especificamente sobre os suplementos para a próstata, que contribuem para o seu bom funcionamento. Além disso, vamos abordar a suplementação inadequada ou isolada sem nenhuma comprovação científica. De acordo com o Ministério da Saúde, 59% dos lares brasileiros têm pelo menos uma pessoa que consome suplementos regularmente, sendo 60% homens e 40% mulheres. Convidamos hoje, então, para esse bate-papo, a nutricionista Thaís Pomini. Ela que é pós-graduada em nutrição estética e esportiva. Muito obrigada pela participação, Thaís. Seja muito bem-vinda aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Thaís, para a gente começar então, quero que você explique para a gente quais são esses suplementos, né? Quais são os tipos de suplementação para a saúde masculina? Na verdade, nós não temos nenhuma comprovação de eficácia de suplementos de forma isolada que tenham a promessa de proteger a próstata, independente da doença. O que nós temos é que a alimentação equilibrada e o estilo de vida continuam sendo as principais estratégias para a prevenção. Acontece que, como você mesma disse, os homens eles tendem a usar essa suplementação de forma desacompanhada e entre os suplementos que eles mais populares, né? Então tem o zinco, o selênio, a vitamina E, o licopeno, normalmente esses são os que realmente prometem algum tipo de prevenção. O zinco realmente ele é essencial para a função da próstata, porém precisa de acompanhamento porque o excesso, inclusive, pode ter um efeito contrário e até aumentar o risco de alterações da glândula. Então, a suplementação só é recomendada realmente em casos de deficiência. Selênio, vitamina E, mesma coisa. Já o que a gente tem realmente mais estudado é o licopeno. O licopeno é um antioxidante, um composto presente no tomate, e o que realmente está associado por estudos científicos é que há uma associação de menor risco da doença de próstata, porém esse efeito é observado quando esse licopeno ele vem do alimento e não do suplemento. E ele é melhor absorvido quando o tomate é cozido e principalmente se combinado com alguma gordura boa. Então, fazer um molhinho de tomate ali, colocar um azeite. Aí sim a gente tem alguma vantagem para esses compostos, tá? Ômega 3 também é interessante, né? Ele traz uma ação anti-inflamatória e benefícios cardiovasculares. Então, na prática, realmente, eles funcionam melhor do que aqueles outros suplementos que eu havia dito antes. Então, são vários, né, suplementos aí que contribuem para o bom funcionamento da saúde masculina, né, falando um pouquinho sobre a questão também da doença, né, de próstata, mas você citou um ponto importante da alimentação, né, fazendo a alimentação balanceada, inserindo, né, consumindo aí o tomate, além do tomate, tem outros alimentos que também fazendo essa junção, além do ômega 3, né, a gordura boa. Quais são os outros suplementos, assim, adequados, Thaís? E voltando um pouquinho na questão da saúde masculina, né, sobre o recomendado, né, há um limite para que eles consomem, né, essas suplementações? Porque eu acredito que os homens, eles tendem a buscar menos uma orientação médica como nós mulheres, né? A gente tem um pouquinho de mais cuidado, né, digamos assim, para buscar essa recomendação. Os homens, eles acabam tomando decisões por si só. Você acredita que os homens, eles demoram um pouquinho mais para buscar essa orientação médica? Sim, eles demoram mais. Normalmente, quando eles buscam, já tem alguma doença instalada, né? Eles buscam menos em relação à prevenção, então eles vêm mais quando já precisam de algum tratamento. E em relação à suplementação, é exatamente isso. O que vai fazer uma grande diferença para a prevenção é ter um padrão alimentar equilibrado, anti-inflamatório, então inclui frutas, verduras variadas, o tomate para ter os benefícios do licopeno,
peixes ricos em ômega 3, castanhas, sementes, cereais integrais. O estilo de vida também importa bastante. Então, fazer exercício físico, sono de qualidade, manejo de estresse, tudo isso acaba sendo importante para o corpo como um todo e não só a suplementação. E a suplementação, caso seja necessária, precisa ser feita com acompanhamento profissional. Qual a idade, Thaís, recomendado assim para iniciar essa suplementação, né? Muitos adolescentes a gente percebe aí, né? Na idade de 18 anos, começa na academia, eles acreditam que já pode, né, fazer o consumo de suplementos para melhorar o corpo. Daí entra numa outra questão, né? Você como, né, profissional também da área da saúde, voltado assim para a estética, né? Então, assim, tem uma idade correta, uma idade recomendada para que os homens, né, os adolescentes, que eles começam nessa fase de querer melhorar o corpo, para poder fazer esse consumo adequado, né, sem riscos para a saúde? Eles gostam bastante, né, principalmente adolescentes, e aí a suplementação entra exatamente como um complemento à alimentação. Então, ela não pode substituir uma alimentação. Então, eu falo muito isso com os meus pacientes, né? Eu atendo alguns adolescentes e o nosso combinado é esse: se você estiver comendo bem e precisar de suplementar, aí a gente entra com a suplementação. Mas hoje, né, a gente tem as proteínas em pó, que são os whey proteins, que eles gostam bastante. E o whey protein nada mais é do que realmente isso. Ele é uma proteína e a gente faz a suplementação caso não atinja pela dieta. Então, o whey protein, ele não tem ele não tem uma não recomendação independente de idade, né? Então, ele acaba sendo um suplemento seguro e que a gente consegue fazer um manejo melhor. Mas, mais uma vez, lembrando que mesmo a proteína em pó, a gente só vai considerar caso não atinja a meta proteica em relação à comida. Perfeito, Thaís. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos exames, né? Há exames, né? Exames de sangue, esses exames mais complementares, né? Para identificar alguma deficiência de vitamina, falta de vitamina. Os homens também têm esse exame, são parecidos. Qual a diferença, né? Dos exames relacionados às mulheres, para saber aí essa falta de vitamina e quando é recomendado, então, esse consumo, né, de suplementação? Sim. Suplementação, principalmente de vitaminas e minerais, a gente faz exames laboratoriais, bioquímicos, então exame de sangue, e caso venha em algum desses exames que está deficiente, por exemplo, a vitamina D, que é muito comum, né? Ferro, zinco, magnésio, vitamina A, vitaminas do complexo B, aí sim a gente suplementa, desde que os exames laboratoriais realmente mostrem que tem uma deficiência. Tá certo, Thaís. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos, né? Você até comentou em relação ao consumo inapropriado de fazer aí essa suplementação de uma forma isolada. E quais são os riscos, né? Além do aumento da próstata, que pode acontecer, tem outra doença, assim, pré-existente? Quem não pode consumir essa suplementação? Como que é feito, então, esse apontamento diante da saúde masculina? Depende da suplementação, mas, por exemplo, se é um paciente que já apresenta algum risco cardiovascular, alguma doença, né, cardíaca, nós nunca vamos indicar a suplementação que contenha cafeína. Se é um paciente que tem algum prejuízo renal, mesmo a suplementação de proteína em pó, do whey protein, ela também não vai ser recomendada. Então, depende da condição de saúde de cada indivíduo e da suplementação que a gente pretende fazer. Por isso que é importante, eu insisto tanto que a gente precisa ter acompanhamento. Às vezes, eu entendo que a pessoa acha que está se cuidando, né, fazendo aquilo sozinho, e muitas vezes ela está se prejudicando de uma coisa que poderia ali estar fazendo com acompanhamento para que isso não acontecesse.
Tá certo, Thaís. A gente falou bastante, né, sobre essa questão da suplementação voltada assim para a saúde masculina. A gente até citou sobre as idades, mas, por exemplo, né, homens assim com mais de 40 anos, eles tendem a ter uma suplementação mais adequada por conta da idade mesmo, né? Idosos também acima de 60, 65 anos, eles precisam também absorver multivitamínicos, por exemplo, que vai auxiliar, ajudar ali no organismo também, junto com uma alimentação balanceada? Nós nutricionistas, né, a gente não gosta muito dos multivitamínicos, porque o que acontece? Dentro daquela cápsula precisa caber todas as vitaminas, né? E não vai conseguir na quantidade adequada. Então, tem todas as vitaminas, mas numa quantidade muito pequena. E que se realmente a pessoa precisar dessa reposição, não vai estar ali. Então, por isso que o importante é você ter alguém te acompanhando, faz o exame e do que você tiver deficiência, aí sim a gente consegue até manipular as vitaminas e minerais necessários e não usar todos em quantidades pequenas. E em relação à idade, principalmente idosos, eles tendem a ter mais deficiência, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eles comem menos, né? Fica mais difícil comer. E porque também a gente tem uma questão intestinal, a absorção intestinal é menor. Então a gente precisa também pensar na saúde intestinal desse homem, ver como que está a alimentação dele e aí sim entrar com a suplementação, caso seja necessário. Mas é muito comum em idosos a gente fazer suplementação de proteína. E a suplementação, ela nada mais é também, né, Thaís, do que auxiliar, né, no organismo, ele ajuda no metabolismo e também na parte neurológica, assim, do homem, né, porque há pesquisas e estudos que falam, né, que o consumo adequado de suplementação, ele ajuda a fortalecer não só a parte física também, mas a parte mental também. Tem relação? Sim, tem bastante relação. Principalmente as vitaminas do complexo B, o próprio ômega 3, eles fazem parte da cognição. Então, se tem deficiência dessas vitaminas, claro que outras também, mas essas são as principais, vai haver uma queda cognitiva. E hoje, né, a gente pensando em homens de 40, 50, 60 anos, eles estão numa idade ainda bastante produtiva. Então, eles precisam ter esse aporte de cognição e realmente, eu tenho muitos pacientes que a gente tem casos de estar com deficiência de vitamina D e esse homem vem com uma queixa de fadiga, essa coisa de, ai, parece que eu esqueço as coisas. Com certeza é alguma deficiência nutricional. Então, realmente é importante, né, os homens conseguirem, né, conciliar aí uma alimentação balanceada junto com essa suplementação, desde que tenha, obviamente, essa orientação, né, eles precisam fazer os exames, fazer o check-up, igual nós mulheres, né, precisam ter esse acompanhamento, porque alguns acabam deixando um pouquinho isso de lado, né, Thaís? Sim, eles acabam deixando de lado, mas por outro lado, também tem uma coisa muito interessante. Eles demoram mais para procurar, mas quando eles procuram, eles cumprem o tratamento de uma forma muito, muito, muito precisa. Então, eles só precisam dar um passinho antes. Eles precisam ser orientados, né? A partir do momento que eles começam a prestar mais atenção no corpo, a prestar mais atenção na resposta, né, que o organismo está dando, aí eles conseguem aí viver melhor, né? Tendo uma boa qualidade de vida. Uma pergunta que eu acho interessante, talvez cabe aqui, Thaís, você falou sobre a questão das proteínas em pó, que são os wheys, né? Eles também são indicados para idosos, por exemplo, que já estão fazendo exercícios físicos, vão para a academia, né? Fazendo atividades assim voltadas, né? Pro físico, para a idade, eles também podem consumir essa suplementação junto com uma alimentação balanceada? Pode, inclusive o whey protein, ele tem até um mito, né?
porque ele é muito relacionado a pessoas que vão para academia, que fazem exercícios físicos, e não precisa. A pessoa que não faz exercício físico não precisa ir, não necessariamente precisa de proteína, mas se precisar, ela pode tomar. Então, antigamente, até no próprio rótulo vinha, né, suplemento alimentar voltado para atletas. E não, hoje é muito comum a gente usar em idosos, inclusive, é que não tem o mesmo nome, mas quando o paciente está internado, que precisa de alimentação por sonda, aquilo nada mais é do que uma proteína em pó, adicionado de carboidrato, mas a composição é a mesma. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente usa bastante com idosos, sim, até pela deglutição, que é muito mais fácil do que a proteína mesmo do alimento. Maravilha, Thaís, muito obrigada pelas suas respostas, né, por trazer e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente conversou então com a nutricionista Thaís Pomini nessa edição do Saúde Agora. Obrigada pela companhia. Até a próxima edição. Tchau!